Olá, eu sou Francisco Mendes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de automóveis e comerciais leves no período aí que vai de janeiro a outubro de 2022. Como a gente vem observando aí mês a mês, o mercado tem uma recuperação das perdas que sofreu aí no início do ano, principalmente problemas de produção em função de componentes. A partir de maio, esses volumes de emplacamentos eles já se igualaram ao do ano passado e a partir de agosto esses números vêm se ampliando. Então, isso aqui confirma os números que a gente vem falando desde do primeiro semestre, de que o mercado deve fechar esse ano bastante próximo, talvez até um pouquinho acima dos volumes do ano passado. Em termos de participação de mercado, a Fiat continua liderando com bastante folga, aí perto dos 22% no acumulado do ano, seguido por GM e Volkswagen na casa de 14, 15%. Hyundai e Toyota disputam palmo a palmo a quarta colocação, mas tudo indica que a Hyundai deve fechar ligeiramente na frente dos volumes da Toyota, que já que nos últimos meses ela tem um processo de recuperação. Jeep vem na sequência e Renault. As demais marcas somadas respondem por pouco menos de 17%. Aí na ordem Honda, Nissan, Peugeot, Caoa Chery, Citroën, Mitsubishi e Ford. É a última marca que aparece aí com um pouco mais de 1% do mercado. Todas as demais, inclusive as marcas premium, somam cerca de 3%. Olhando a participação das marcas por categoria, os hatchback pequenos, que representam aí cerca de 28% do total de licenciamentos no ano, tiveram uma retração em relação ao mesmo período do ano passado de 9%, são liderados aí pelo HB20. Aqui tem uma disputa bastante forte, né? Tem muitos modelos e aqui tem uma presença também muito grande de vendas para frotas. Né? Na sequência, a Onix vem se recuperando aos poucos, aumentando um pouco os volumes, Mob, e ainda na quarta posição, o Gol no seu último ano, tecnicamente de existência, ainda aparece aí com uma presença bastante forte, principalmente alavancado nas vendas para frotistas. Os SUV-B, eles representam 24% do total dos licenciamentos no acumulado do ano. É uma categoria que apresenta crescimento com relação ao ano passado, um crescimento aí de 4%. Também um segmento bastante disputado, principalmente nas primeiras posições. A gente tem o Tracker com 15%, T-Cross com 14,6%, Creta com 13,7%. Então, a disputa é bastante grande. O Renegade, que foi durante muito tempo líder nesse segmento, perdeu força, aparece aí na quinta posição, superado pelo Pulse, né, da Fiat. Na sequência, Kicks e Nivus. Os demais modelos já aparecem com volumes um pouco menores. Já os sedãs pequenos, eles responderam por 12% dos licenciamentos e com um forte crescimento com relação ao ano passado, mais 16%, puxados aí principalmente pela recuperação do Onix Plus. É o principal modelo da categoria, mais de 30% de participação, seguido de Cronos e Voyage, já num volume assim já bem mais apertadinho. Os três principais modelos aí respondem por uma parcela bastante grande, praticamente 60% do licenciamento da totalidade de sedãs. Aqui tem uma presença muito, muito forte de locadoras e a recuperação, né, das compras das locadoras também impulsionaram aí esta categoria. Uma categoria que é bastante importante em função não tanto dos seus volumes, mas dos valores agregados que estão envolvidos nesses veículos, são os SUVC. Eles responderam por 10% da totalidade
dos licenciamentos até outubro, uma pequena queda aí com relação ao igual período do ano passado. E aqui, inclusive, a gente fez uma consolidação, vamos chamar assim, dos produtos por marca, né? A presença bastante forte aí da Jeep, né? O Compass é o líder do segmento com 32%, e o Commander, que é um produto de valor agregado importante, aparece na terceira posição, né? Mas aqui está junto com o Compass para demonstrar aí os mais de 40%, mais de 43% na realidade, da Jeep. Na sequência vem a Toyota com uma participação também muito importante. O Corolla Cross é o segundo produto mais vendido entre os SUV-C. Tem uma participação bastante importante do SW4, que é um full size aí, talvez não fosse nem um SUV-C, mas não temos outra categoria aqui no Brasil para dizer que ele não é. E uma pequena participação do RAV4. Mas a Toyota, uma presença muito importante, aí, quase 30% de participação no mercado. A Kawasaki também muito bem posicionada, com o Tiggo 8 e o Tiggo 7, somando aí mais de 10%. E a Honda, que ficou bastante tempo fora desse segmento aí, no processo de renovação de line-up, né? Com o HRV aparece na sequência com 5,8%, pouquinho à frente do Talso. Os outros produtos aparecem com participação muito pequena. A GM aí com Trailblazer e Equinox, pouco mais de 2%. Mitsubishi com Pajero Sport e Outlander, 1,5%. E a Ford com o Bronco Sport e o Territory, algo aí como 1,3% de participação entre os SUV-C. Entrando agora nos comerciais leves, tá? O principal segmento dos comerciais leves são as picapes. As pequenas e compactas são amplamente dominadas pela Fiat, aí com Strada e Toro, e as grandes são totalmente dominadas pela Ram. Então não cabe muito aí a gente fazer análise de participação nesses segmentos, porque é muito evidente aí quem lidera e lidera amplamente. Esse segmento representa 17% do total de emplacamentos. Teve uma queda bastante forte, na verdade, os comerciais leves caíram muito mais do que os automóveis de passageiro. Tem aí uma queda de 11%. E dificilmente se recupera até o final do ano. Então, deve ser um dos segmentos que vai puxar para baixo o mercado. Entre as picapes de porte médio, que representam isoladamente 6% dos licenciamentos, também teve uma queda significativa em relação ao passado, 11%. Essa categoria é amplamente dominada pela Hilux, quase 40% de participação, seguida da S10 com 23%. Então, praticamente os dois produtos somados representam quase 2/3 do mercado total. Na terceira posição, a L200 da Triton, da Mitsubishi, desbancou a Ranger. A Ranger era um produto que em anos anteriores disputava aí na faixa de 20% de participação, não vem conseguindo ter produção, ter disponibilidade e ter apelo, talvez, de marca e de produto para continuar sustentando esse processo. Então, foi ultrapassada pela L200, está aí com um pouco abaixo de 12% entre as picapes médias. A Frontier aparece na sequência com cerca de 7% e a Amarok em torno de 4,5% de participação na categoria. Entre os furgões, que é o segundo maior grupo de comerciais leves, a divisão entre grandes e pequenos na casa de 60 a 40, 60 para os grandes e 40 para os pequenos. Os pequenos praticamente tudo é Fiorino, o que não é Fiorino é Peugeot, que na verdade é o mesmo produto, né? A gente está tendo
nos comerciais leves um processo bastante interessante da Stellantis aí, colocando os produtos com marcas diferentes, mas na verdade o mesmo produto. Então não cabe muita gente analisar os pequenos. O segmento como um todo, a categoria como um todo, representa cerca de 3% do emplacamento total, ou seja, não são números muito significativos. Teve uma retração menor do que a das picapes, mas uma retração aí de 4% em relação ao igual período do ano passado. Entre os grandes, e embora a categoria seja furgões, a gente tem que lembrar que uma parte importante são veículos chassi cabine, né, conhecidos como chassi cabine, seja para a colocação dos baúzinhos ou plataformas, picapes, carga seca, o que for, na traseira. Aqui também a gente fez uma consolidação por marca, na verdade não por marca, que é por fabricante, né, ou por montadora, não sei como é que a Stellantis se coloca, por conta da Expert Jump Escudo, né, que, como eu citei, é o mesmo produto com bandeiras diferentes, né? O último a aparecer aí no mercado foi o Escudo, já vem ganhando aí uma certa representatividade, usando a força realmente da rede de distribuição. O segmento é dominado pela Master, 30% do total, seguido da Sprinter com 18%. Mas aí a gente tem, se a gente somar aí Expert, Jump e Escudo, a gente tem 11, 19, 22, 23% aproximadamente de participação. É bastante importante. Tá? A característica principal desses produtos, diferente dos demais, é o teto mais baixo, né? Abaixo de 2 metros ou limitado a 2 metros, principalmente para a questão do delivery, para acesso em edifícios, né? A questão das garagens subterrâneas acaba sendo um fator importante. E isso tem mostrado que tem nos centros urbanos uma participação bastante grande. Depois da Sprinter nós temos a Daily com 9%, Delivery Express, praticamente é chassi cabine, Ducato, e aparece aí na sequência a Transit, pouco mais de 3%, e a HR, pouco mais de 2%. O restante aí não significa nem 1%. Essa categoria como um todo é um pouco menos de 2%, 1,8% do emplacamento total. Teve uma retração maior do que a média de mercado, mas como acompanhando aí a questão dos comerciais leves, todos eles recuaram bastante. Né? Tem uma retração de 6% em relação ao igual período do ano passado. O mês de novembro ele vem, a gente já passou aí praticamente a primeira quinzena, mas a ocorrência do feriado na terça-feira atrapalhou um pouco os emplacamentos. Então a gente está tendo um volume um pouco menor do que aquele que era esperado para novembro nessa primeira metade. Então os números devem se acelerar nas últimas 2 semanas, crescendo bastante. A gente também tem um feriado aí no dia 20, mas atrapalha bem menos, não é um feriado nacional. Mas os números de novembro devem ser bastante fortes. A gente começa a ter no final do mês de novembro o efeito do 13º salário, né? Mas o mercado evidentemente está aí um pouco nervoso, ainda não tem uma definição muito clara de qual é a política econômica do novo governo, se vai seguir realmente um processo mais ortodoxo ou se vai tentar alguma coisa diferente aí para poder cumprir as promessas de campanha. Até esse cenário se clarear um pouco, a gente vai manter ainda um certo grau de dúvida. Não acredito que isso chegue a comprometer os números do ano, acho que os números do ano estão dados. A capacidade de produção da indústria vem se recuperando, o nível de estoque também vem subindo, tanto nas redes quanto nas fábricas, a disponibilidade, principalmente de chips, vem se normalizando, ou pelo menos vem se regularizando, né? Normalizando é um pouco difícil.
A gente vê isso também internacionalmente, em mercados como Estados Unidos, como Europa. A Europa está sofrendo mais por conta da Ucrânia, mas no mercado americano a gente também vê esse fenômeno de subida dos estoques e de maior disponibilidade de produtos. As paralisações são muito menores, quando ocorrem, são muito pontuais. Então, havendo disponibilidade de produto, acho que os números vão ser feitos. Se você quiser conversar sobre o setor automotivo, fique à vontade, meu número de celular está aí, manda um WhatsApp, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado e até a próxima.